Olá, preciosos irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos por essa fé preciosa, essa fé que vence o mundo, a fé de Jesus Cristo em nossos corações, pelo poder da sua palavra. A nossa força vem da palavra, a palavra manifestada e a palavra revelada, a força do seu poder. Por isso temos uma grande figura lá em Sansão, quando o inimigo quis roubar-lhe a sua força e quis romper a comunhão entre ele e Deus. Veja, o inimigo furou os seus olhos, cortou o seu cabelo, porque o inimigo pensava que a força de Sansão estava em seu cabelo. Na verdade, a força de Sansão não estava em seu cabelo. A força de Sansão estava em sua fidelidade à palavra. Por isso os olhos lhe foram tirados. E veja, nós vemos em Sansão o mistério de Cristo e a igreja. Nós estamos exatamente nesta hora. Vejam, Sansão, as 7 tranças em sua cabeça, o mistério agora da pedra de coroa, da cabeça da igreja agora sendo restaurada à condição original. Veja, após a saída do profeta, porque na profecia os olhos representaram a era profética. Veja, e não eram os olhos a força de Sansão. A força de Sansão era o seu voto de Nazireu, era a fidelidade à palavra. Portanto, a palavra era a sua força. Da mesma forma, a verdadeira igreja hoje, ela está tendo a sua força restaurada por fé na palavra. O profeta não é a nossa força, é a palavra que é a nossa força. E veja, a exemplo de Sansão, veja, na promessa, os seus cabelos começaram a crescer, as suas tranças voltaram. Veja, 7 tranças, veja, 7 vozes, 7 espíritos, o poder da palavra reunido outra vez. Veja, ele clamou somente uma vez mais. Eles pensavam que a força de Sansão fosse seus olhos, mas não era. Era a palavra, era a promessa. Da mesma forma, a verdadeira igreja, nossa força vem de fé na palavra. Veja, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Nós temos sido chamados nessa hora a ir lá atrás, onde está o poder vivificador, atrás do véu, onde se escondia a glória da Shekinah. Aquele véu era o limiar entre o terreno e o imortal, representando onde estava Deus. Aquele santo dos santos representava a eternidade, porque lá estava Deus, lá morava Deus, então lá estava representando a eternidade. E a verdadeira igreja, através do sangue de Jesus Cristo, é chamada a ir nesse lugar, nessa hora. Veja, de deixar as coisas terrenas e agora viver das coisas celestiais. Veja, nessa esfera, aonde está realmente a vida, onde estava o maná que não desvanecia, onde estava o pacto da nova aliança, onde estava o sangue de Jesus Cristo, que fala melhor do que o sangue de Abel. Veja, estas vozes dos 7 trovões, revelando os mistérios da palavra, trazendo à igreja a condição de viver de fé na palavra, a fé original, nesta hora sendo restaurada a verdadeira igreja. Por isso, quando esse sangue é aplicado em nosso coração, esse sangue é o Espírito Santo chamando a igreja para viver lá atrás desse véu, lá onde está a eternidade, lá onde está a terceira etapa, lá onde está o poder vivificador. Veja, isso foi representado por João quando ele viu o céu aberto. Ele foi chamado a viver onde estava o Santo dos Santos, onde estava a glória da Shekinah. E ele foi arrebatado em espírito até a eternidade. Veja, e no capítulo 5 ele chorou para que o livro lhe fosse aberto. Veja, ele orou, clamando pela abertura da palavra. Em Apocalipse 10, esse livro estava aberto. Então João é chamado para comer, chamado para se alimentar e depois reprofetizar aquilo que estava no livro, como a verdadeira igreja, nessa hora, está entrando além do véu, veja, para reclamar seus direitos de redenção, que é fé na palavra, e o sangue de Jesus Cristo tem aberto esses mistérios ao nosso coração, porque atrás dessa pele, lá onde está a glória da Shekinah, lá onde está a eternidade, lá onde não há amanhã nem ontem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo, o grande e poderoso Jeová. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 18,
Paulo chamando a igreja a entrar lá onde está a eternidade, lá onde está o pilar de fogo, atrás do véu, onde está o sangue de Jesus aplicado no propiciatório, que fala melhor do que o sangue de Abel. Veja, ele não apenas fala de arrependimento, de santificação, mas ele está revelando as coisas profundas da palavra, revelando os mistérios que estavam escondidos na parte de trás da mente de Deus, para trazer a fé poderosa, a fé para nos transformar, a fé para arrebatamento. Veja, porque não chegastes ao monte palpável, acesa em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Lembrando lá de Moisés do Monte Sinai. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ao ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, diz a Bíblia. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegasse ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, 24 anciãos, 7 espíritos, 4 animais, 4 querubins, 4 serafins, entrando até onde está o trono de misericórdia. Veja, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então lá, onde estão essas vozes, esses trovões, lá onde o anjo de Apocalipse 8 tomou o incenso aromático do altar do incenso, veja, e colocou no incensário, e entrou além do véu, veja, e colocou todo esse incenso aromático no lugar, no Santo dos Santos, onde estava a glória da Shekinah, porque para entrar nesse mundo invisível, onde está o poder sobrenatural, onde os crentes verdadeiros vivem, é necessário entrar pela fé, através do sangue de Jesus Cristo, do sangue da aliança, e esse sangue fala de coisas superiores, coisas sobrenaturais. Veja, daqueles mistérios escondidos que estavam na parte de trás da mente de Deus, para transformar a igreja, para dar a ela a fé para o rapto. Nesse lugar, somente o eleito podia entrar, somente o eleito pode tomar dessa porção escondida. Veja, nenhum poder das trevas, nenhum incrédulo, nenhum manufaturado, ninguém a semente da serpente pode entrar nesse lugar. Apenas o eleito, apenas aquele que é chamado desde antes da fundação do mundo, para entrar nesse lugar onde está o trono de Deus. Veja, e lá está o sangue, e o sangue fala, 7 vozes, 7 mensagens, 7 mensageiros, trazendo a revelação completa da palavra, lá onde está a terceira etapa, vendo a face de Deus e sendo transformado, como Jacó. Veja, lá no vale, ele pelejou com Deus, ele viu a face de Deus. Veja, e quando ele viu a face de Deus, sua vida foi transformada. Nós temos virado a foto para a direita e nossa vida tem sido transformada pelo poder dessa palavra, pelo poder da revelação da Escritura. E agora, não apenas falar da mensagem, mas viver a mensagem. Esse poder sobrenatural vem sobre o crente para trazer a ele o sinal. E o sinal é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que têm entrado atrás do véu e têm ouvido a voz do sangue, veja, estão debaixo do pacto de Hebreus, capítulo 10, onde a palavra de Deus disse que Deus escreveria, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração, escreveria a palavra agora. Uma igreja se tornando a palavra de acordo com a profecia, porque o sangue fala de coisas profundas, fala dos mistérios que estão escondidos. Veja, os mistérios que estão sendo revelados para trazer à igreja a condição de fé para o rapto, porque de fé em fé e de glória em glória, nós somos transformados na imagem perfeita da palavra, porque o sangue fala. E o sangue, veja, está acessível somente à semente eleita, aqueles que são redimíveis,
aqueles que têm seus olhos abertos para verem a palavra manifestada, porque o sangue fala de coisas melhores, fala não apenas de arrependimento, não apenas de santificação, não apenas de cura divina, não apenas do inferno, não apenas da doutrina dos batismos, mas ele fala de coisas profundas. Veja, do poder vivificador da palavra de Deus. Nossa força não são os olhos, nossa força é a palavra. Então o profeta, na mensagem O Sinal, falando desse tempo presente em que nós estamos vivendo nessa hora, ele fala que a verdadeira igreja é chamada a esse lugar, onde a voz de Deus está saindo diretamente do trono de Deus, veja, para falar, para trazer a palavra verdadeira, para transformar as nossas vidas. Então ele disse a respeito dos sinais, das profecias, do ministério do Filho do Homem, das profecias para esse dia, no parágrafo 242 da mensagem O Sinal, ele disse: quando vemos essas coisas sobre a terra hoje, ó povo, esta é a última hora, cubram-se com o sinal o mais rápido que puderem, ou entre no sinal, enquanto vemos o grande sinal do fim, e o tempo está próximo, advertindo-nos, o tempo está próximo. Ó, tome isso solenemente, devemos amar uns aos outros, ó que coisa, devíamos estar tão cheios de amor, nunca falem mal um do outro, se alguém cometer um erro, imediatamente ore por ele, estamos um com o outro nisso, com Deus, somos irmãos e irmãs, veja, vivam piedosamente, vivam vidas como filhos de Deus, vivam como filhos de Deus, vivam de modo afável, amável, humilde, não permitam nenhum mal entrar em sua mente, em seu pensamento, simplesmente tire-o do pensamento. Se ele bate na porta, mande-o embora, simplesmente diga, simplesmente mostre o seu sinal, simplesmente continue caminhando e diga: eu estou debaixo do sangue. Recorde, houve muitos deles que chegaram aquelas mulheres naquela noite, lá, referindo-se a Raabe, no tempo em que Josué entrou em Jericó para trazer o julgamento sobre a cidade, mas Raabe estava debaixo do sinal, enquanto as primeiras damas, as mulheres da sociedade, estavam vivendo suas vidas, ela estava debaixo do sangue. Sim, a morte está na terra hoje, o juiz está esperando, está pendente, bombas atômicas e de hidrogênio e toda espécie de desastres está reservada para as nações, pragas, epidemias, terremotos, tsunamis, vulcões explodindo, fome, peste e assim por diante. Veja, e Deus está movendo sua igreja e mostrou tudo. Nós temos guardado o Cordeiro por muito tempo, observando, vendo o que ele está fazendo, observando sua natureza e tudo, porém agora o sinal tem que ser aplicado. Ele tem de ser aplicado e essa é a única coisa. Aquele que não nascer do Espírito e da água, de modo algum entrará. Devemos amar uns aos outros. Os crentes devem se separar do mundo. Não façam pouco caso disso. Separe-se do mundo. Veja, agora, vocês que estão escutando isso, vocês mulheres, vocês homens, escute um minuto. Se alguma vez creram em mim, creiam agora. É hora de parar de se irritarem um com o outro. Creia na mensagem da Bíblia, creia em Jesus Cristo e ame e honre e respeite um ao outro. Homens, respeitem suas esposas, respeitem seus lares. Unam o seu lar, porque recorde, este cordeiro era para o lar, não só para um, para todo o lar também tinha que ser trazido. Tudo que tinha que ser trazido para dentro. Devemos amar um ao outro e os crentes devem se separar do mundo. Notem, eles não se reuniam apenas para falar acerca da mensagem, eles se reuniam para aplicar o sangue, para aplicar o sinal. Isto é o que você deve fazer. E esta congregação, administradores, diáconos, vocês, irmãos, é hora de colocar de lado toda a loucura do mundo, é hora de pôr tudo de lado. Nós já vimos o suficiente agora a ponto de sermos positivos, temos certeza, e o sinal tem de ser aplicado. Sem ele, você vai perecer, você deve perecer, e essa é a única coisa. Irmão, que Deus te abençoe. Veja, uma igreja que é agradável a Deus, queimando incenso em sua presença, indo além do véu, onde está o sangue. E para esses que entraram, o sangue de Jesus fala mais. Fala das coisas profundas que estavam escondidas, os mistérios de sua palavra, a parte profunda que está transformando a igreja. Deus te abençoe. E até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus.
Amém.